E qual a diferença entre fome e vontade de comer? Com certeza você já passou por aquela situação em que você está entediado na sua casa e aí você acaba que abre a geladeira ou vai na despensa, começa a procurar alguma coisa porque você está entediado. Você não está com fome, mas você está querendo colocar alguma coisa ali para dentro. Então existe sim uma diferença entre fome e vontade de comer. Existe uma diferença entre saciedade, né, e realmente querer alguma coisa aí por gula mesmo, né? Você não está com fome, você está saciado, mas você quer comer alguma coisa. E aí existem alimentos que te induzem a isso e existem alimentos que te ajudam, né, a não ter essa vontade de comer. Antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão e de curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar ao máximo de pessoas possível. Então, o que é a fome, né? É um mecanismo físico-químico do nosso organismo. Então, vou começar explicando aqui a parte química, né? Quando o nosso corpo ele está com fome, nós liberamos um hormônio chamado grelina. A grelina é um hormônio que é liberado e que dá um sinal para o nosso corpo assim: precisamos comer. Estamos com fome, né? Os níveis aí, os estoques de energia precisam ser repostos, já tem um tempo que não chega nada, né? O estômago está vazio, o intestino já está começando a ficar vazio, libera grelina e aí você tem vontade, você tem fome, né? Você fala assim: eu preciso comer porque já está dando fome. Mecanismo químico, mecanismo físico. O nosso estômago, ele tem células que reconhecem quase que como se fosse uma balança mesmo embaixo dele. Então quando você começa a comer e vai chegando alimento no estômago, ele começa a pesar. E aí ele começa a pesar e reconhece que chegou o alimento, chegou uma quantidade de alimento. Muitas vezes você come quase sempre aquela mesmo tamanho de porção, mesmo tamanho de prato, mas pode ser que você exagere quando você vai para os alimentos lá que enganam o seu organismo, tem uma quantidade enorme aí de calorias vazias, e aí você engana, né? Mas assim, normalmente você come a mesma quantidade ali de porção nos seus pratos. Por quê? Porque o seu corpo, quando ele chega um alimento, né, uma quantidade de alimentos no seu estômago, ele também já dá um sinal físico de que chegou o alimento e que tá ok. Muitas vezes quando a pessoa bebe água, né, bastante água e pesa o estômago, ela por um tempo ela pensa assim: nossa, matou a fome. Mas não matou a fome, né, só foi uma parte ali física mesmo que pesou o estômago, mas a parte ainda química, né, que liberou a grelina, que deu vontade de você comer, que você não precisa comer porque eu tô com fome, ela ainda não foi saciada. Então quando você começa a comer, vamos colocar aqui os alimentos de verdade, né, começou a comer comida. Então foi lá, você viu um prato, né, de vegetais, de carne, de ovos, de peixes, castanhas, batata doce, cenoura, quiabo, vagem, enfim, começou ali a comer legumes vegetais. O seu estômago vai começando a sentir aquele peso, você começa a se sentir mais saciado, e quando chega num certo peso, quando o seu corpo reconhece que já ingeriu uma certa quantidade de alimento, ele para. Como que o seu organismo dá o sinal para você parar de comer? Com um hormônio chamado leptina. Quando esse hormônio é produzido, seu corpo entende assim: pode parar de comer, já está saciado, não precisa comer mais. E aí ele começa o processo, né, de digestão, desde a boca, na verdade, já começa o processo de digestão. Você começa a quebrar, também já começa a produzir enzimas, engole e aí começa o processo de digestão desse alimento. E aí ele começa a quebrar todo aquele alimento que você ingeriu, né, utilizar as fibras, né, as bactérias também utilizam aquelas fibras, quebrar as cadeias de aminoácidos, utilizar, né, os carboidratos, as moléculas de glicose que tem nos alimentos, pegar os antioxidantes, pegar as moléculas de gordura, mandar para poder fazer hormônio, enfim, todo o metabolismo do organismo para poder utilizar aquele alimento para que o nosso corpo continue funcionando bem. Nosso corpo, historicamente, né, ele sempre foi acostumado a conseguir os nutrientes dos alimentos. Então, os alimentos vai ser sempre a melhor forma do nosso organismo conseguir os nutrientes que ele precisa. E quais nutrientes o nosso organismo precisa? Primeiro de tudo, nós precisamos de aminoácidos essenciais que nosso corpo não produz. O que é isso, né? São algumas proteínas, né, moléculas lá que formam a proteína. Então, esses aminoácidos a gente tem que conseguir ele nos alimentos. Nosso corpo não produz e a gente precisa dele para produzir hormônios, para produzir pele, para produzir osso, para produzir músculo, órgãos e por aí vai. Então a gente precisa desses aminoácidos. Segundo, a gente precisa de vitaminas e minerais, né? As vitaminas e minerais são importantíssimas no funcionamento dos nossos órgãos, das nossas glândulas e para que a gente funcione bem. A gente também precisa de gordura, como eu citei aqui, para produção de hormônios, né? A gente precisa também de moléculas de glicose, mas lembrando que o nosso corpo consegue tanto produzir gordura quanto produzir glicose. Então, assim, os aminoácidos, as vitaminas e minerais, a gente tem que ir lá na natureza conseguir eles de qualquer forma, e esses outros, o nosso corpo ele consegue ainda tentar pelo menos enganar por um tempo. Mas quando você come uma alimentação, vamos chamar aí de junk food, né, uma alimentação ruim, né, com produtos ultraprocessados, produtos que são
cheios de açúcar, com muitas substâncias aí que fazem mal para o seu organismo, né, com conservantes, acidulantes e por aí vai. O que acontece com os alimentos ultraprocessados que chegam no seu organismo? Essa quantidade excessiva de açúcar que existe nos alimentos ultraprocessados, ela tem um grande problema. Por quê? Porque ela não mata a sua fome. E aí que entra a diferença entre fome e vontade de comer. O que acontece? Primeiro de tudo, esses alimentos, eles estimulam a compulsão alimentar, que é essa vontade de você comer cada vez mais e comer mais e comer mais. Por que eles estimulam? Esses alimentos que têm muito açúcar, o açúcar ele é metabolizado no fígado, né? Uma das moléculas que tem no açúcar é metabolizado no fígado. E um dos subprodutos desse metabolismo faz com que você tenha como se embaçasse o sinal da leptina, que foi o hormônio que eu falei lá atrás que sinaliza para o seu organismo, olha, pode parar de comer, já deu. Ele embaça o sinal da leptina, né? Então seu corpo ele não consegue reconhecer o sinal de leptina para poder parar de comer e faz com que você continue comendo e tendo vontade. É por isso que você consegue comer muito doce, né? Por isso que você consegue comer um pacote, 2, 3 pacotes de biscoito recheado. Por isso que você consegue comer aquele pedação de bolo de sobremesa com bombom e chocolate, mesmo já estando satisfeito de que você comeu às vezes numa festa. Porque o açúcar, né, e esse açúcar adicionado em excesso faz com que o seu organismo seja enganado, porque o sinal para você parar de comer, que é a leptina, ele foi aí quase que silenciado. E você não consegue reconhecer ele mais. E aí sim vem a vontade de comer. Porque entra também o papel da nossa microbiota intestinal, que recebe essa quantidade excessiva de açúcar. Essa microbiota intestinal, ela nos acompanha a vida toda e ela nos acompanha dentro do nosso organismo há milhões de anos. Nós temos aí trilhões de bactérias no nosso intestino e essas bactérias, existem bactérias boas e bactérias ruins. Bactérias que ajudam a produzir hormônios, bactérias que ajudam nossos órgãos e glândulas a funcionarem bem e bactérias que são chamadas bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas desregulam, trazem desbiose intestinal, problemas na sua imunidade, doenças autoimunes, né? Então, não só você fica gripado, ficar sempre doente, mas aí o seu próprio organismo sendo atacado, né? Porque as bactérias ruins, né, elas criam buracos na barreira barreira de proteção do nosso intestino, deixam passar toxinas, então nos fazem muito mal para o nosso organismo. Essas bactérias, elas se alimentam predominantemente aí de açúcar. Então, quando você come muito açúcar, você está alimentando essas bactérias ruins que querem continuar produzindo, elas querem continuar crescendo, né, como quase todo organismo do mundo existente, né, eles querem reproduzir e continuar perpetuando a espécie. E elas querem continuar perpetuando a espécie. E nós temos um eixo intestino-cérebro e essas bactérias começam a liberar sinais no nosso intestino para que você continue comendo e tendo vontade de comer esse tipo de substância. Você já percebeu que às vezes quando você viaja de férias, né, dá uma relaxada, começa a comer muito doce e você começa a querer comer mais doce e cada vez quer comer um pouquinho mais, aquela sobremesa, depois do almoço, depois do jantar, lanche da tarde. Você volta de viagem e também continua querendo comer aquele docinho. Aquilo ali não é a sua vontade. Tem pessoas que estão especialistas em microbiota intestinal que elas nem acreditam mais no livre-arbítrio alimentar, né? Que elas acham que as bactérias no intestino controlam tudo que a gente tem vontade de comer. Então, é colocado em diversos estudos como essas bactérias induzem a pessoa a quererem comer mais açúcar, quererem comer mais doces e terem essa compulsão alimentar, essa vontade de comer, mesmo estando sem fome. Porque o sinal da leptina já foi enganado e aí só ficar ali comendo toda hora alguma coisa que seja hiperpalatável, que tenha uma quantidade de açúcar muito grande e que favoreça o crescimento dessas bactérias ruins no intestino. Então, é preciso romper esse ciclo, né? Tem alguns estudos muito interessantes que eles experimentaram colocar sabores, né, dentro de cápsulas. A pessoa não sente o sabor na língua, ela come uma cápsula, né? E essa cápsula ela somente abre lá quando ela já está dentro do organismo da pessoa. As pessoas que receberam cápsulas com substâncias azedas, elas começaram a ter vontade de comer coisas mais azedas. As pessoas que receberam cápsulas com substâncias mais amargas, começaram a ter vontade de comer substâncias mais amargas. E as pessoas que, obviamente, comeram as cápsulas com sabor doce, tiveram mais vontade de comer doce, bala, chocolate, bolo. Então, é importantíssimo a gente lembrar que o que a gente coloca para dentro, a gente está tentando criar um ciclo, e aí ele pode ser um ciclo virtuoso, né, de coisas positivas, de comer coisas saudáveis, ou um ciclo vicioso muito ruim.
Se você come muito açúcar, se você come muito doce, você está criando um ciclo vicioso aí que você vai ter mais vontade de comer doce e você vai ter mais vontade mesmo estando sem fome. E aí é a sobremesa depois do almoço, é o lanchinho da tarde, é o café da manhã que parece mais uma sobremesa, né? Você come aquele café da manhã, fala, mas bolo com café com açúcar, a quantidade de açúcar que tem nisso aí parece mais uma sobremesa do que um café da manhã. Mas essa pessoa, ela tá já com o organismo todo ali pedindo essa quantidade de açúcar excessiva para ela. E ela continua comendo, mesmo estando sem fome. Então é muito importante a gente saber aí que existe o sinal de fome, que é um sinal da grelina para você comer, e existe a vontade de comer, que ela normalmente é esses alimentos ultraprocessados, né? Tirando grávidas aí que às vezes sente alguns desejos de comer umas coisas muito diferentes, mas nenhuma pessoa tem, tô com vontade de comer brócolis, estou com vontade de comer quiabo, estou com vontade de comer vagem. Não acontece essa vontade de comer. Você come isso quando você está com fome no seu prato na hora da sua refeição. Você não vai lá abrir a geladeira no meio da tarde e pegar um brócolis e começar a comer. Mas isso acontece com os alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque eles são a vontade de você comer, né, esse tipo de alimento, que é um estímulo lá da microbiota que está dentro do seu intestino, conduzindo o seu corpo a querer comer cada vez mais, enganando o sinal de leptina e fazendo você entrar num processo muito ruim aí de comer compulsivamente, de comer sem estar com fome. Experimenta cortar um pouco esses alimentos, experimenta incluir, né, substâncias cítricas, beber água com limão pura, sem açúcar. Isso vai trazer benefícios aí porque você vai começar a mudar, né, o estímulo que está chegando lá no seu intestino, o estímulo que chega na sua boca, para que tipo de alimento você está comendo, comer substâncias amargas também. Então isso vai fazer com que você comece a mudar o perfil, né, lá do padrão do que está chegando lá no seu intestino e também o que você vai ter vontade de comer. Se você já fez essa mudança, comenta aqui embaixo quais foram os benefícios que você teve quando você cortou o açúcar, quando você cortou os alimentos processados, se realmente isso fez com que você parasse de sentir, né, essa vontade de comer mesmo estando sem fome. E compartilhe esse vídeo para ajudar ele a chegar ao máximo de pessoas possível para entenderem que fome e vontade de comer são coisas diferentes e por que nós sentimos aí esses dois. E te convido para assistir esse vídeo aqui sobre tentações alimentares, né? Como o nosso corpo funciona e como evitar essas tentações aí no nosso dia a dia. Até o próximo vídeo, pessoal. Te espero lá.